Fala turma, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo, o Beto. E bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens que nós intitulamos de Comece uma Festa. No primeiro domingo que nós falamos sobre isso, nós dissemos sobre duas vidas, a vida com Jesus e a vida sem Jesus, e que a vida com Jesus é infinitamente melhor do que a vida sem Ele. Só aqui há de fato vida e vida em abundância, sendo que se nós escolhermos qualquer outro caminho sem Jesus, isso vai nos levar à morte, à destruição e uma vida sem propósito. No segundo encontro, nós falamos que diante desse privilégio de ter uma vida com Jesus, nós também temos uma responsabilidade. Responsabilidade com aqueles que estão ao nosso redor, que ainda não conhecem a Jesus e que precisa conhecer Jesus através da sua vida. E nós dissemos que existe uma característica que diferencia e faz com que as pessoas reconheçam que nós somos de fato discípulos de Jesus, que é o amor, não só aqueles que fazem algo em troca a nós, ou que fazem bem a nós, ou que nos ama, mas é o amor a todos, inclusive os nossos inimigos, inclusive aqueles que fazem algo ruim, inclusive aqueles a que nos perseguem de diversas maneiras. Nós, como discípulos de Jesus, temos uma marca de amar sem esperar nada em troca. Nós amamos porque Jesus nos amou e então nós sabemos que é a nossa responsabilidade amar com esse mesmo amor. Um amor que não depende de mérito da pessoa, é um amor que não depende da condição que a pessoa está ou não depende daquilo que a pessoa faz de bom ou ruim conosco. Amar é quem nós somos, amar nos reconhece como discípulos de Jesus. E bom, hoje eu quero começar aqui com mais uma pergunta. Você já se sentiu excluído alguma vez na sua vida? Você já se sentiu deslocado em algum lugar? Talvez esse seja o seu sentimento hoje, talvez na sua escola, no seu grupo de amigos do seu bairro, do seu condomínio, ou ainda na nossa igreja, ali na Chácara Primavera ou em alguma igreja que você frequente. E talvez você me veja aqui falando com a câmera ou ainda veja que eu sou aí o líder dos adolescentes e pense, nossa, o Roberto sempre foi enturmado, sempre foi descoladão, sempre teve amigos, enfim, é por isso inclusive que ele decidiu então ser pastor. Mas isso não é verdade. Na minha adolescência, na igreja, eu era uma pessoa muito excluída. Eu era completamente deslocado. Eu não tinha amigos, eu não saía para comer com as pessoas, os outros adolescentes da igreja, eu não ia nas programações, eu apenas ia no domingo, ficava ao lado dos meus pais sem conversar com ninguém, entrava mudo e saía calado. Mas Jesus tem algo a dizer sobre essas pessoas, os excluídos. Na vida existem dois grupos, aqueles que estão incluídos e aqueles que estão excluídos. E normalmente esses grupos se formam por pessoas que são iguais, pessoas que têm gostos iguais, vontades iguais, e então elas se juntam e fazem os seus grupos. Mas existe uma passagem na Bíblia a respeito de um cara que talvez você já ouviu falar, que é Mateus. Mateus, esse mesmo aí que intitulou o livro ali do Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, na sua época, ele era um cobrador de impostos. O que significa isso? Que ele era da Receita Federal? Mais ou menos. Na época, ele era judeu, mas ele decide abandonar toda a sua família, todos os seus amigos, todo o seu povo para se aliar a Roma e então virar um cobrador de impostos. E o grande problema é que ele cobrava impostos muito grandes, muito além da conta. E não só para Roma, mas ele cobrava além da conta mais dinheiro para que ele tirasse uma parte. Ou seja, além de cobrador de impostos, além de ter abandonado o seu povo, se virado contra o seu povo, ele ainda era um ladrão. E em determinado momento, Jesus vê lá Mateus no seu posto de trabalho, estava lá na sua escrivaninha, e aí ele diz, Mateus, me segue. E Mateus então abandona tudo e segue Jesus. Mas não foi só isso. Jesus pediu para que ele o seguisse e ainda falou,
Sabe seus amigos cobradores de impostos? Essa galera assim que é excluída, que todo mundo aqui odeia, que ninguém quer nem conversar. Bom, convide eles para um jantar na sua casa porque eu quero comer com eles. E aí Jesus então vai ter um jantar com toda essa galera, só os excluidões, assim, a galera que ninguém gostava, e Jesus é condenado por essa atitude. Diz que ele está se alinhando, diz que Jesus está indo para o outro lado. As pessoas começaram a odiar Jesus por conta disso, excluir Jesus por conta disso, inclusive começaram a tramar a morte de Jesus por conta de atitudes como essa. Mas Jesus então, com a vida de Mateus, nos ensina que todos são dignos do convite de viver com Jesus. Sabe, às vezes você tem pessoas, eu tenho certeza que tem pessoas na igreja, tem pessoas na sua escola, tem pessoas no seu condomínio, no seu futebol, que são totalmente excluídas, que ninguém quer conversar, que ninguém chega perto e que inclusive se chegar perto, os outros vão começar a falar mal e também vão excluir essa pessoa. E esse medo, às vezes, de também ser excluído, nos impede de chegar perto dessas pessoas e acolhê-las. Mas Jesus nos ensina que esse é um nosso dever, isso faz parte da nossa responsabilidade. Nós não temos que convidar apenas aquelas pessoas que estão próximas a nós, os nossos amigos, que têm os mesmos gostos que nós. Mas nós temos a responsabilidade de convidar, fazer esse convite para uma vida com Jesus, para aqueles que são excluídos, para aqueles que as pessoas não gostam, para aqueles que as pessoas não estão nem aí. São esses que nós precisamos nos aproximar, então amar essas pessoas, servir essas pessoas, para que através das nossas vidas, da sua vida, elas possam então conhecer o Jesus verdadeiro, o Jesus da Bíblia. Então eu tenho um desafio para você, para que você ainda essa semana agora, pense aí onde você está, em um amigo que é excluído, uma pessoa, né? Não um amigo, mas um colega da sua escola que é excluído, que ninguém conversa, que ninguém ama e que sempre está triste nos cantos, sozinho. Pense nessa pessoa, pense em um nome nessa pessoa, visualize essa pessoa. Bom, nessa semana você precisa com coragem largar esse medo e ter um ato de se aproximar dessa pessoa. Vá até ela, pergunte como ela está, se ela está tudo bem, chame ela para sentar com você no intervalo, para comer junto com você, enfim, mande uma mensagem para essa pessoa, pergunte se ela está bem, ame essa pessoa, sirva essa pessoa, se relacione, se aproxime dessa pessoa ainda essa semana. Esse é o desafio para você. Se você curtiu aqui o nosso vídeo, dê o like, comente aqui e principalmente compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que elas também entendam a responsabilidade de amar os excluídos. Beleza? Fiquem com Deus, grande abraço e até semana que vem.